Então, aí hoje eu quero falar um pouquinho sobre Efésios capítulo 1. Acho que Efésios é o livro que eu mais li até hoje. Vamos ler ele do 15. Até eu coloquei no grupo lá, para todo mundo ler 7 dias dessa oração. Que diz: por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, aqui quando eu leio individual, eu leio no meu nome, né? Que o Pai me dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os meus olhos, os olhos do meu coração, sejam iluminados a fim de que eu conheça a esperança para a qual ele me chamou, e as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para comigo, Deus que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar. Não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então, muitas vezes eu ouvi falar, muitas não, mas algumas vezes eu ouvi falar de alguns pastores, tem aquele de Reagan, tem o Benihim, mais alguns, agora não me lembro o nome, e eles ficavam, o Kennedy Reagan, ele ficava 8 horas por dia fazendo essa oração. Essa, e a capítulo 3, né, que agora eu não vou ler, capítulo 3, do 14 até o final. Eles ficavam orando essa oração, buscando a revelação do conhecimento, né? E o discernimento de espírito. Então, ele fala isso na autoridade do crente, ele fala sobre isso, sobre a leitura dessa palavra. Então, eu quero falar sobre a revelação. A revelação. Aí, o que é a revelação? É ato ou efeito de revelar. É uma inspiração divina para se conhecerem certas coisas. Né? Então, ali na palavra de Deuteronômio 29, separei algumas palavras aqui. 29 diz assim, ó: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Então, nessa palavra de Deuteronômio, que as coisas encobertas, né, pertencem ao Senhor. E hoje em dia, a gente percebe, creio que você também, Cris, né, Cláudia? Nós percebemos que, vamos colocar nós, que muitos pregadores procuram revelação da palavra e muitas vezes até distorcem, né, aquilo que Deus quer falar em busca de revelações. E não se vive exatamente aquilo que a palavra diz. Porque tem muitas coisas que Deus fala que nos últimos dias, não me lembro onde está esse versículo, que haveriam coisas que Deus daria nos fins dos tempos. Coisas que estariam guardadas para o tempo vindouro. Revelação, não lembro que está isso, mas está na palavra, está na Bíblia isso. Né? Eu acho, se não me engano, é Abacuque. Acho que capítulo 2. Então, nós precisamos viver hoje em dia daquilo que Deus que diz na palavra e daquilo que é real. Nós entrando para dentro do profético, nós precisamos estar em obediência a Deus, daquilo tudo que Ele nos manda fazer, tendo a real consciência que aquilo é bíblico, né? Para que não se busque uma revelação que ela não é real. Coisas, muitas vezes, da imaginação. Por isso que é um perigo, hoje em dia, as pessoas não passar por um refinamento do dom, porque muitas vezes é uma confusão de contaminação do dom. Por exemplo, eu estive lá em Goiânia agora, e aí eu conheci uma pessoa, né, uma pessoa que ela é de fora do Brasil, e tem um dom bastante aguçado do conhecimento, né? Tipo assim, fala tudo que você pode imaginar, mas existe uma contaminação dentro do dom dela. Porque ela não passou por um processo de alinhamento do dom. Entendeu? Então, isso dentro do profético é um perigo. Aonde os espíritos malignos vêm e lançam... como é que é aquele da cobra? Como é que é? Esqueci agora. Esse principado que trabalha na dimensão. É uma cobra, como é que é? Não, esqueci agora. Me fugiu. Daqui a pouquinho eu lembro. E aí é onde existe, muitas vezes, essa contaminação das revelações. Então, por que a igreja hoje em dia está... A igreja do Senhor não, mas vamos falar assim, os templos. As pessoas reunidas com uma liderança. Muitas vezes são fracas. Por quê? Porque a liderança não passou por um processo de refinamento, de cura interior.
Muitos agem pela alma, buscando revelação, revelação, revelação. Aí você fala algo, aí aquela pessoa vai lá, anota tal, e daí já prega em cima daquilo ali, dizendo que é uma verdade, às vezes não é. Principalmente na parte do Apocalipse, por exemplo. Então, você vê muitas coisas hoje que a gente tem que cuidar. Porque o que fala que nos últimos tempos aconteceria, né? Então, nós precisamos realmente cuidar muito em relação a isso. Sobre as revelações, né? E ali na palavra... Achou ali, Abacuque? Não, não achei. Só apareceu aqui, pesquisando no Google, apareceu alguns textos de Daniel. Ah, tá. É o Daniel 2:28 agora. Nós vamos ler. Daniel 2:28. Muda os tempos e as estações? Não, mas depois eu vou procurar e qualquer coisa eu coloco ali. Sim, sem problema. Daniel 2:28. Mas existe um Deus dos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram as seguintes. Ali ele fala sobre as visões. Eu quero falar só sobre essa parte aqui, né, dos sonhos e visões. Então, nós como profetas, que precisamos orar buscando a revelação, o conhecimento e o discernimento, outra coisa também que acontece com o dom, que ele ainda não foi refinado. Muitas vezes, o próprio inimigo lança, quando você está dormindo, coisas misturadas nos sonhos, né? Por exemplo, se você for analisar, todo mundo que sonha acha que tudo aquilo é profético. Não analisa de onde que veio aquele sonho. Né? Nem todo sonho é profético. Né? Mas muitos, se confundem e acham que tudo aquilo que ele sonhou é profético. E também, por exemplo, assim, quando eu tive o sonho lá no nosso primeiro dia de reunião, que eu sonhei no sábado e a reunião começou na segunda, né, da mesa, que estava tudo ali comendo, e chegou lá e tal, e eles chegaram depois, isso realmente aconteceu, e chegaram atrasados, aí ela estava com a roupa que eu vi no sonho, ela estava com a roupa vestida, entrou, nós estávamos comendo arroz e feijão, eu falei, nossa comida é simples, até você comentou agora há pouco, né, arroz e feijão, da adoração, lembra que você falou? Sim. Então, Deus, ele nos dá sinais daquilo que ele nos mostra nos sonhos, nas visões, através de outras pessoas, para testificar aquilo que nós recebemos. Quando tudo isso foi montado, foi feito, Deus foi dando visões e tudo, tudo foi sendo estudado, orado, e foi sendo testificado e escrito sobre tudo isso, né? Então, hoje em dia, nós precisamos também buscar esse dom, né, da revelação, do conhecimento e do discernimento. Por quê? Para que a gente não seja confundido, que a gente não se confunda. Por exemplo, eu já vi pessoas tendo visões e coisas, mas eram demoníacas. Hoje em dia, muitas crianças estão tendo visões. Por quê? Porque o inimigo tem entrado, através do telefone, desses desenhos, de tudo isso, e tem entrado de uma forma e tem usado essas crianças, né? Infelizmente, são eu falo dos bichos feios, que entram e abrem visões para essas crianças. São várias situações que eu já vi isso acontecer. E parece que, assim, de uns tempos para cá, as crianças muito mais, né? Estão sendo atacadas muito mais. E aí, muitas vezes, os pais não... meu filho é pequeno, tem não sei quantos, tem visão, tem isso. Crianças que morrem de medo porque a bicharada aparece para eles, né? Então, se nós, profetas, nós precisamos ter o discernimento daquilo que está acontecendo com aquelas situações, e aonde a gente, como vamos dizer, uma companhia de profetas, a gente precisa entrar e guerrear, né, em certas situações. Por exemplo, como aconteceu aqui, que era antes, tinha a nossa equipe lá sempre 7, 8, 9. Então, nós entramos em muitas guerras de governo. A gente entrava nessas guerras, né? Entendeu? Então, o que Deus quer da gente é essa purificação dos dons, essa unidade, né, da companhia que Deus vai formar, e através disso mover as regiões celestiais. Porque muito se fala sobre avivamento, no meu entendimento, o avivamento virá através do profético, que são as músicas que abrem portais, são as orações, são os decretos, são as coisas que Deus vai liberar, e aonde muitas coisas vão começar a acontecer. Porque os milagres, as curas, as libertações, quase não se ouve. Pelo menos por aqui. Né? Então, tudo isso, o avivamento virá quando tudo isso, assim, diz assim, a grande colheita. Eu posso compartilhar algumas coisas que Deus tem mostrado para mim, né? E se o Espírito Santo testificar, a irmã confirma. Uma das coisas que eu tenho visto claramente Deus fazer, né? A restauração da família dos profetas. Deus não vai fazer avivamento com a família dos profetas de qualquer jeito. Não tem como, né? Então Deus precisa restaurar a família dos profetas, o casamento dos profetas, o alinhamento deles com os filhos, a família dos profetas, né? Primeiro começa pela casa, né?
Começa dentro do lar, né? A maioria dos profetas são muito bons de púlpito, né? Viajam o mundo todo pregando e às vezes o casamento deles, a família deles está em ruínas, né? Eu conheço alguns, né, que chegaram, inclusive eu conheço um que chegou de viagem e a esposa dele simplesmente disse: eu pode fazer a mala e não te quero mais aqui, né? Claro, eu não posso julgar, não sei como que era, como que era aquela vida, né? Mas às vezes, né, por falta de alinhamento, o profeta está viajando e não tem nenhum consentimento da esposa, né? E aí onde que acaba acontecendo os problemas, né? Então tem que haver uma cura, uma restauração, um alinhamento na casa dos profetas, na família deles para depois. Então, eu creio que o avivamento começa por aí. Né? Eu também entendo isso. Porque Deus não vai usar profeta doente para restaurar uma nação. Ele tem que restaurar, os profetas têm que estar curados, restaurados, para Deus usar na dimensão que Ele quer usar, né? Sim, porque, por exemplo, assim, se não tiver curado, por exemplo, a escola vai ser para pessoas que têm o dom, né? Eu tenho falado aqui já, mas tem que ser pessoas que têm o dom, mas que estejam com a vida no altar, né? Que, por exemplo, já aconteceu de anos atrás, que eu fazia parte do grupo de dança das mulheres, e nós fazíamos muitos atos proféticos na igreja, retiro, fazíamos umas coisas lá, umas loucuradas. Deus só, não aconteceu algo pior para nós, pela nossa inocência. Porque a gente queria fazer, Deus dava algumas coisas e tal, e a gente fazia como Ele mandava e tal, mas a gente não tinha um conhecimento maior daquilo que nós estávamos fazendo. Teve um ato profético que a gente fez na igreja, nós entramos tudo de roupa de guerreiro, bandeira, armadura, um monte de coisa, que era só neguinho caindo lá quando a gente entrava, né? E depois, mas tipo assim, 2 vezes que eu voltei para casa, eu sempre tive animais assim, né? As 2 vezes quando eu cheguei tinha bicho meu morto. Sim, não era veneno, entendeu? Então, uma das coisas que eu sempre cuidei, eu e a Roberta, sempre falei para a Roberta, você tem que ter uma vida no altar, se qualquer coisa, fala comigo, por quê? Porque eu sei, se eu saio para algum tipo, alguma né, Roberta é sua filha? Roberta, alguma coisa, e, por exemplo, o inimigo pode atacar aqui. Um casal de conhecidos meus, né, amigos meus de Goiânia, também estive lá agora, ele é um evangelista, já orou, pessoas foram curadas e tal, mas ele entra em batalhas espirituais que ele não foi autorizado por Deus para entrar, e a família e as crianças dentro de casa sofrem as consequências. Saúde, um monte de coisa, entendeu? Então, tudo isso é entendimento. Porque não adianta eu dizer para você, Cris, eu sou profeta, guerrei e tal, e tal, e tal, né? Ficar ali me vangloriando e como você falou agora, e dentro da minha casa, as coisas não fluir, não resolve nada. Ou, por exemplo, entender que eu preciso sair, Deus mandou fazer tal coisa, e eu não faço da forma como é para fazer também. Então, são vários pontos aqui. E o que é purificar o dom? Tá, eu tenho dom de visão, mas no meu passado eu pisei em vários lugares imundos, eu pequei, eu adulterei, eu roubei, enfim, fiz um monte de coisa, vim para a igreja, confessei Jesus, então eu acho que está tudo bem. Aí, o dom, Deus dá os dons, né? Dom é irrevogável, e você começa a agir dentro do dom. Só que teu dom não foi purificado. Então, Satanás, ele tem acesso a você. E é onde ele trabalha nos dons. Entendeu? Então, hoje em dia acontece muito isso. Muito isso. Por quê? Porque muitos profetas, eles não são limpos. O dom não foi purificado. O dom, não é a pessoa que você está falando. Os dons, por quê? Como é que, porque é uma questão de caráter. Por exemplo, a purificação do dom. Por exemplo, a purificação do ser humano em si é o caráter. É o caráter, sim. Mas o exemplo, dom, como que assim? Dá para explicar melhor? Eu confessei Jesus e ali eu fui trabalhando, eu era mentirosa, eu era isso, né? Tipo assim, meu caráter. Então eu fui me aprimorando em Deus. Mas antes disso eu pisei, vamos dizer um exemplo, eu era do espiritismo, por exemplo assim. Só que daí eu confessei Jesus e eu fui trabalhando meu caráter. Mas isso, essas marcas, essas dívidas com o inimigo, ficaram lá. Eu não fiz um acerto de contas. Eu não me desliguei daquela contaminação que eu tive, de ser usado pelo inimigo. Entendeu? Porque o nosso espírito, Deus sopra em nós o espírito, e aí nós somos corpo, alma e espírito. Então o nosso espírito, Deus soprou em nós, enfim. E os espíritos malignos, eles entram nas pessoas, já viu no espiritismo, que recebe aquela bicharada toda? Conhece isso? Sim, conheço, mas nunca vi. Isso é muito real. Então, só para um exemplo bem simples e prático. Então, você, tipo assim, participou de tudo isso e tal, confessou Jesus, veio para a igreja, foi trabalhando caráter, de casamento e tal, e tal, e tal. Mas aquilo ali, ele te acompanha. Ele te acompanha. Aí você recebeu o dom de visão, mas antes aquele dom era usado pelo inimigo, e não por Deus. Aí quando você vem para Deus, você tem que purificar aquilo ali. Através de orações, através de concertos. Muitas vezes, se você gastou dinheiro com coisas desse tipo, você tem que fazer uma oferta, você tem que fazer sabe? São várias coisas assim. E que isso não se prega, não se fala
não é entendido, porque acha que tudo isso é misticismo, mas não é, é real. É Então, bom se conseguisse encontrar algum texto bíblico para dar fundamentação teológica, né? Porque aí sim, com certeza. fica mais fácil das pessoas compreenderem. Sim, tudo isso vai acontecer na escola. Uhum. A gente vai falar sobre várias coisas, entendeu? Para que todos compreendam. Creio que vai haver no nosso meio cura, vai haver um entendimento. Uma coisa que eu estava meditando, irmã Rosita, é como as pessoas que estão vindo aqui, né? Muitas delas são profetas, ou pelo menos candidatos a profeta, né? Então, a, cada movimentação de um profeta, ela não acontece por acaso, ela acontece com propósito, né? Então, fazendo uma leitura do profético do que está acontecendo aqui, o que está acontecendo aqui? Pessoas que são profetas se reunindo, querendo aprender mais, querendo conhecer mais. Então, o que é o profético disso? O profético disso é Deus passando para o povo a visão de que, embora você já tenha um título de profeta, de pastor, de apóstolo, etc., você não pode parar de aprender. Você não pode achar que, não, agora eu sou profeta, eu sou apóstolo, eu sou pastor, então eu não preciso mais aprender. Eu já alcancei um nível que eu já li a Bíblia 50 vezes, eu já participei de conferências internacionais. Não, a busca pelo conhecimento, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? É até o fim, né? E hoje a gente vê jovens que estão pouco tempo na caminhada não pararam de crescer, né? Não procuram fazer uma escola, não procuram fazer um curso de liderança, ou, enfim, participar de uma escola bíblica dominical, algum curso de crescimento, e a pessoa se contenta ali, de repente ela lê a Bíblia na casa dela, ouve uma mensagem aqui, uma ali, e acha que isso é suficiente, né? E não é. Deus quer muito mais da gente, né? E principalmente, se eu tenho sonhos, né, e quero realmente ser usado por Deus em grandes dimensões, eu vou precisar me capacitar, porque Deus não vai usar a gente de qualquer maneira, né? Deus não vai usar homens e mulheres de Deus sem estar preparado. Deus não é responsável, né? Então, eu vejo que tem, a começar pela juventude mesmo, né? Tem muita gente que está acomodado, né? Está acomodado. Porque assim, ó, em Gênesis capítulo 1, ali, versículo 2, fala que o Espírito de Deus, esse é um versículo que eu sempre medito nele. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Desde que mundo é mundo, o Espírito de Deus, ele sempre esteve presente. O Espírito de Deus. Quando eu recebo o Espírito Santo, meu entendimento. O Espírito de Deus, ele vem e se conecta com o meu espírito, certo? As coisas espirituais, elas acontecem nos ares. Por exemplo, tem os anjos e ao nosso derredor tem os demônios. Quantas vezes de nós entrarmos em guerra aqui e essa rua aqui, ó, tá lotada de bichada. De pessoas que têm visão, vê os bichos aí fora. Entendeu? Então, por isso que o nosso grupo anterior, cada um de nós tinha um dom assim diferente. Um tinha visão, o Maurílio mesmo tinha visão bem aberta, ele via tudo assim. Orava, Deus mostrava todas as coisas para ele. E o outro já tem mais discernimento, que no discernimento você consegue ter a percepção daquilo que está acontecendo no reino espiritual. Você tem ouvido, você ouve, né? A movimentação. Então, tudo isso é acessível a nós, a todos nós. Por que Deus já separou os 5 ministérios? Porque cada ministério é algo diferente. O mestre ele não vai ter esse acesso que o profeta tem. Que Deus fez assim. Por exemplo, quando nós estávamos cantando, até lembrei, o profeta, o próprio Senhor, ele ensina, ele unge, ele trata, né? É ele que vai o pastor Luiz mesmo muitas vezes pregou, eu me meter com o profeta que Deus está trabalhando, está ensinando, está fazendo, eu não vou me meter com isso, que é o próprio Senhor, né? Então nós profetas, as pessoas vêm e nos trazem algo, nos ensinam,
Mas nós somos ministrados pelo Senhor. O Senhor mesmo ministra conosco. Através de como? Muitas vezes através do sonho. Um dos sonhos que eu tive é que essa casa aqui, ela estava toda cheia de bandeira aqui no chão. Aqui, como ela é assim. E estava eu, o Fabinho, o Maurício. E tinha mais pessoas assim. E aí entraram 2 homens altos, cabelo assim, esploteu assim, escuro. E eles vinham e colocavam o dedo assim, ó, nas pessoas. Apocalipse 8 fala disso. Ezequiel 8, é 8 ou 9. Ungia as pessoas, daí ele veio em mim, e aí ele botou a mão assim atrás de mim, assim, ó. E aí eu saltei assim. Aí ele veio, pegou a minha mão, cortou aqui assim, colocou um gengibre, e nisso eu saltei e falei, Índia. Veio, cortou aqui, botou um gengibre. Saltei e falei, Portugal. Depois eu fui pesquisar o que era o sentido dele cortar aqui na minha mão e colocar o gengibre. Então, para mim, o gengibre ele é um anti-inflamatório, né? Uhum. Então, para mim, por quê? Porque eu pinto, eu danço, Comecei a tomar eu suco oro. com gengibre agora recentemente. Então, ele né? Para mim, foi uma proteção que Deus deu para mim, para as minhas mãos, uma proteção. Então, esse foi uma das experiências que eu tive com o Senhor. Então, os profetas, Deus ele vai ensinando assim também. Mas se Deus vem e traz, né, através do sonho, Deus dá os seus enquanto dorme. Vai dando coisas para ti, você nem se liga, você nem se interessa em saber o que foi aquilo, que não foi, entendeu? Então você não vai absorvendo, você não vai recebendo de Deus se você não entende. Fica no esquecimento e pronto. Ah, não, eu tive o sonho, busquei saber por que, entendeu? Então tudo isso foi Deus começou a me preparar para esse lugar aqui, entendeu? Então tudo isso o que é? É profético, são manifestações proféticas. E aí, se nós não tivermos a revelação genuína de Deus, né, a revelação de Deus, e a gente ficar na imaginação, que muitos também agem pela imaginação, né, que é a mistura da revelação e imaginação, também dá, como diz da B.O. Por isso que a nossa busca como profeta tem que ser, ver assim, que um dos pontos importantíssimos é o discernimento espírita que a gente tem que ter para poder avaliar em nós e à nossa volta aquilo que Deus está trazendo e está revelando, entendeu? Conseguiu entender a purificação do dom? Mais ou menos, não entendeu? Mais ou menos. Depois eu escuto a gravação, eu tenho que processar. Quando eu escuto a gravação, eu entendo melhor. Isso aí. Eu tenho essa vantagem que eu edito todas as mensagens e eu escuto tudo 2 vezes, né? Uhum. Só que depois pode me ligar que a gente conversa. Daniel 2,47. O rei disse a Daniel, não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar este mistério. Então, aqui, né, falando com Daniel, porque Deus, por exemplo, isso que eu contei agora desse sonho, é uma revelação que Deus deu. Só que, por exemplo, se eu estou com o meu dom contaminado, é que eu passei por vários processos, né, de purificação. Se eu estou com o meu dom contaminado, o gengibre, na Índia, é usado para fazer altas coisas lá também. Você entendeu? Quando eu tive esse sonho, né, busquei o conhecimento através, né, de pesquisa e tal, e com outros, tem outros professores que eu conheço, né, que sempre estão comigo,
para entender se era de Deus isso mesmo, entendeu? Aí depois veio na palavra ali de Ezequiel, capítulo 8, 9, depois eu vou ver também, e vou passar para ti, que fala sobre quando ele vem e unge na testa. Entendeu? Não trouxe agora porque eu nem não pensei que ia falar sobre isso. Mas Ezequiel acho que 9. A purificação do dom que a irmã está falando, né? Eu estou vendo, eu estou me lembrando de um exemplo, né? Quando o município de São João Batista, que é o nosso município no caso, né? Quando foi confeccionado o hino do município de São João Batista com letra e música, eu e minha esposa fomos convidados para cantar o hino de São João Batista lá na Assembleia dos Deputados, lá em Santa Catarina, lá em Florianópolis, né? Isso tudo filmado pela televisão e tal, uma coisa assim que a gente que é de cidade de interior assim não está acostumado, né? Mas a gente foi convidado para isso. Só que tem um detalhe, no hino de São João Batista tem uma homenagem ao padroeiro da cidade, que é São João Batista, né? E quando a minha esposa estava lendo a letra dessa música, que a gente ia começar a ensaiar, que ela viu que tinha essa homenagem a São João Batista, ela simplesmente entrou em contato com a pessoa que havia nos convidado, né? E disse, olha, a gente aceita cantar lá na Câmara dos Deputados e tal, só que essa parte da música a gente não vai cantar, a gente não pode cantar, porque nossa fé, nós entendemos que a adoração ela é dada somente a Deus, nós não vamos dar adoração para São João Batista, né? E aí eles ficaram até meio chateados e tal, essa é a nossa condição, quer queira, não quer, pode colocar outro no nosso lugar, pois eles convidaram nós mesmo assim, aceitaram que a gente cantasse só uma parte do hino, e a gente foi lá e cantou, só que não cantou essa parte da música. e o mérito todo da minha esposa, que a minha esposa bateu o pé, e mesmo só que eu assim, vou falar algo para ti. Então isso que eu quero dizer, que se a gente aceita cantar, vê se o raciocínio está errado, isso não ia contaminar o dom? Vocês estavam no local cantando o hino, certo? Sim. Com mais pessoas? Sim, com mais pessoas. Mais pessoas, só que vocês estavam envolvidos no mesmo ambiente. Não importa que vocês ficaram com a boca fechada. Espiritualmente, vocês estavam no mesmo local. No mesmo local, como assim? No mesmo portal, vamos dizer assim, na mesma sintonia espiritual. Por mais que ficaram com a boca fechada. Por exemplo, se você vai num centro espírita com alguém, por mais que você não fale nada, você não recebeu passe, mas você entrou e pisou lá na casa do inimigo. Você se sujou. Tá, mas a gente, quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, quer dizer que a igreja do Senhor é ela que vai entrar no território do inimigo, vai arrombar as portas e vai entrar, e vai saquear. Então, só que, por exemplo, daí é o entendimento. Você se revestiu da armadura, e você entrou lá no centro espírita. Tem até uma música que diz, né? Sim. Entrei no terreno do inimigo, isso, mas você roubei foi... tudo que me levou, né? Mas é uma questão de entendimento. Sim. Aí você foi com aquele propósito, você preparou, você se ungiu, né? Para ir lá e saquear, né? Sim, saquear. É diferente do que, por exemplo, fulano vai lá e te convida para você ir lá num lugar e você simplesmente vai. Você se contaminou, porque você entrou lá e pronto. Sem entendimento. Então, o reino espiritual, mas na época, tipo assim, na época a gente era bem novinho, né, na fé, né? Não era, a gente não tinha entendimento como tem agora, né? Sim. Então, tipo, a gente foi na inocência, né? Sim, numa inocência. Querendo servir o município, né? Não, sim, mas isso com uma simples oração, aquilo o Senhor já tira. Entendeu? Então, por isso que Deus quer levantar uma companhia de profetas de alto nível. O que quer dizer alto nível? Que tenham um entendimento de como regem as leis no reino espiritual.
Porque, muitas vezes, o nosso entendimento ele é muito vago. O nosso apóstolo, ele ministrou num culto sobre a questão dos portais, né? Que existem os portais. Tem um texto ali na Bíblia ali que, acho que é aquele texto que fala quando tinha, eles estavam fazendo aquele velório com um moço, Jesus entra lá em cena e toca no esquife, né? É o filho da viúva de Naim, acho que é isso. E ali fala que isso aconteceu perto do portal da cidade. Então tem a palavra portal ali na Bíblia. Sim, tem. Então tem o Salmo 24, ele estava explicando, né, sobre isso, que existe, sobre os portais. E naquela noite Deus falou comigo realmente de um local. Eu até recentemente eu falei isso numa mensagem minha. Eu estava numa cidade com a minha esposa e com o meu filho, e a gente foi comer um lanche e ela queria beber e uma bebida e não tinha essa bebida ali para na lanchonete, né? E eu acabei entrando num lugar que é do lado, era anexo. Era anexo, vendia bebida quente. E eu entrei lá para comprar a bebida para minha esposa. E ali Deus falou que eu fiz errado. Que aquilo ali era um portal. E eu não devia ter entrado ali. Então, é disso que eu estava falando antes, entendeu? Então, só que eu entrei na inocência, entendeu? Mas na inocência, mas tipo Sim. assim, foi marcado, vamos dizer assim, foi contaminado por aquilo ali. Sim, depois eu tive esse entendimento, que eu não podia ter entrado naquele lugar. Tem que orar, entendeu? Tudo isso é orado. Né, Cláudio? Quantas vezes a gente orou algumas coisas nesse sentido? Porque não é uma questão, porque é misticismo, não é? É real. Isso é real. É muito real tudo isso. Por exemplo, eu entrei numa academia da NACLA, né? A NACLA é de Ciências, Letras e Artes. Então eu me tornei acadêmica, imortal, e cadeira não sei das quantas. Ai, que chique, não sei o que lá, barabará. O que aconteceu? Desde que eu entrei nessa academia, teve uma época que eu não conseguia mais nem orar. Até consultei um amigo meu e tal, que ele achava, não, beleza, né? Você tem que, para você adquirir autoridade aqui na terra, através da academia. E aí teve uma situação, até aí tudo bem, vírgula, né? Aí teve uma situação que eu fui chamada para fazer parte de uma cerimônia sem eu saber. Lá em Florianópolis, na Câmara de Vereador lá, que era uma posse de outras pessoas. E aí ela nem me avisou e me chamou lá para acender 3 velas, que uma que representava lá a ciência. Daí quando a moça falou assim, aqui não pode acender vela. Pensei, ai meu Deus, graças a Deus me livrou disso. Livrou, Aí apresentei a tal das velas lá e tal. Na mesma semana tive um sonho com a presidente da academia, que ela chegava para mim assim e dizia assim, eu cheguei para ela, tem uma nota para te cobrar aqui, 5.000, eu lembro até hoje, R$5.780. Vim aqui te cobrar. Eu falei assim, eu não vou te pagar não. Eu falei, mas como assim a nota aqui, você está me devendo? Não, eu não vou te pagar. Eu falei, vai sim. Ela quer ver como eu não vou pagar? Ela pulou dentro de um lago. Ainda bem que a gente está dentro dessa esfera aqui, né? Graças a Deus. Dentro de um lago. E quando se virou, era um bicho feio. Aqui embaixo, assim, só tinha, né? Tipo assim, como se fosse um calção. E ele subia assim, ó, o corpo dele. Tipo de um... É um nome feio que eu não vou falar. Ele fazia assim e lançava em mim, era como se fosse sabe Maria Mole? Mas só que eu só via a volta assim, como se fosse um raio assim. Era invisível, né? Só um raio. E lançava em mim assim, essas coisas aí. E aí eu comecei a orar em línguas e tal, levantar as mãos, guerrear. E daí nisso eu acordei. Liguei para uma amiga minha lá de Goiânia, inclusive, que estava com ela agora. Ela falou, você me sai dessa academia agora. Aí fui procurar meus diplomas, minhas coisas. Fui ver,
O meu nome estava escrito numa academia lá da Europa, de 1948. Os pilares eram da maçonaria, com satanismo, um monte de coisa, meu nome lá, Meriton, não sei o que lá. Foi numa cerimônia que eu era presidente aqui de Itajaí, da academia. Até o pastor Luiz foi, o pastor Lapa, Ali foram nessa minha posse aí. Eu recebi o diploma, botei dentro da pasta, vim embora e guardei na gaveta. E meu nome lá nesse negócio aí. Era coruja, era muita coisa. Você entendeu? Eu participei das coisas da Europa lá? Nunca. Mas o meu nome estava ali. Olha, queimei coisa, queimei todos os diplomas, devolvi minha roupa, desliguei disso aí tudo, de medalha e tal. Graças que eu não conseguia nem orar mais, tá? Eu creio que a gente precisa realmente, como a irmã falou, pedir orar discernimento, porque eu creio que vai ter situações que são portas abertas por Deus para que a gente entre em alguns ambientes, mas pode que não, né? Que nem já aconteceu, por exemplo, eu tinha um conhecido que ele era presidente do grupo da maçonaria lá na cidade onde eu pastoreei, e ele me convidou um dia para ir lá ouvir uma palestra deles lá, do pessoal da maçonaria. Ele me convidou para ir lá ouvir, e ele disse, não, vem aqui, vem participar com a gente inclusive vai dar uma oportunidade para te dar uma palavra aqui também, mas vem ouvir a gente. Aí eu entendi que não tentarás o Senhor teu Deus. Ah, tu não foi? Não fui. Graças Não fui. a Deus. Por que eu tenho que ir lá? Por que eu tenho que ir lá para... vem cá que nós vamos dar uma oportunidade para te falar aqui também. Mas eu entendi que eu não tenho que... Não tentar ser o teu Deus. Tipo, vou botar o pé lá dentro para dizer, não, eu botei o pé dentro do território, né? Não tem que provar nada para ninguém. E não fui. Porque tem guerras que não é para eu guerrear, tem guerras que não é para você guerrear. Aí entra a questão do discernimento, claro. né? Que o pastor Lapa pregou aqui, né? Ele lançou uma questão no ar, né? Será que João Batista fez a coisa certa, né? Quando denunciou o pecado de Herodes, né? Uhum. Porque talvez a missão dele era só preparar o caminho do Senhor. Né? Eu também Mas perante o texto que eu até coloquei no grupo ali hoje, ali do profeta Ezequiel, né? Fica claro que a missão do profeta é fazer o que Deus manda. Se Deus manda confrontar o pecado do ímpio ou do justo e eu não faço, Deus vai requerer o sangue da minha vida. Né? Então, por isso que a gente tem que discernir se é a nossa alma que quer fazer ou se é a direção de Deus. Né? Foi Deus mesmo que mandou, né? Porque se Deus manda... Aqui achei, ó. Quer ver? Percorra... capítulo 9 fala sobre o sinal na testa. E a glória do Deus de Israel levantou-se acima do querubim, onde havia estado, e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou o homem, vestido de linho, que eu tinha o estojo de escrevente à cintura, e lhe disse, percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Foi um sinal na testa, né? Então nós... Daniel, você lembra? Ezequiel. Ezequiel. 9. Ezequiel 9. 9. E aí, por exemplo, então a gente tem que buscar na palavra o entendimento daquilo que, né, a gente recebeu. Então, quando os homens entraram aqui, eles colocaram o sinal na nossa testa. Porque nós estamos, né, hoje a gente vai continuar, o propósito é o mesmo. É guerrear, que o nosso grupo é para guerrear por governo, por igreja, por doença, por tudo isso aí. Então, hoje ainda a gente não alcançou nem 10% daquilo que é para ser aqui. Porque eu creio que depois da escola vai haver alguns não vão mais permanecer, entendeu? Porque nós temos que entrar num outro nível de conhecimento, né? Tudo isso, entendeu? Mas você que vai dizer quem vai permanecer? Não, o próprio Senhor vai fazer. Eu nunca disse que podia ficar um. O Senhor tira, Ele mesmo tira. Porque aí também existe aquilo tudo
que para permanecer tem que se submeter muitas vezes a uma purificação de dom, a uma cura interior, muitas coisas que às vezes é muito importante para a gente passar por isso. E nesses, que depois eu parei, né? Nesses 9 anos que a gente ficou aqui, nós buscávamos toda semana isso. Eu creio nisso, que conforme o nível que Deus quer nos usar, o nível de purificação ele é cada vez mais intenso e não para nunca. Né? Não para nunca. Sim. Só que automaticamente, à medida que a gente se submete a essa purificação, a autoridade, a unção, tudo vai sendo aumentado na nossa vida. Né? A sensibilidade do Espírito Santo. Né? Vou contar só uma experiência que eu tive lá no Rio. Agora Vale a pena. Nesse Vale a pena último... passar por qualquer tipo de vale mesmo. processo de purificação, por mais que pode doer alguns deles, né? Sim, vale a pena. Nesse último ato que eu fui lá no Rio, até esse casal vai estar aqui. Lá do recolhimento do sangue de Getúlio Vargas, no Catete, lá que a gente foi. E aí eu pintei uma espada, né? Uma tela de uma espada com o mapa do Rio de Janeiro, assim, para aquele ato ali. E daí, conforme eu estava pintando, eu pintei o Rio de Janeiro na cor azul e branco, a espada, e aí tem um manto, assim, vermelho, assim, que representa o sangue de Cristo. E aí eu sujei a espada é igual aquela ali, ó. E eu sujei ali o cabo na parte de cima e em cima ali, né? Não a parte de baixo ali. Mas eu ali, essa parte reta e para cima. Então eu sujei tudo de vermelho. Falei, ai Senhor, eu vou deixar assim, porque é o teu sangue que está aqui. E depois pintei por cima marrom, mas ficou avermelhado assim, né? Tá, daí pintei a tela e tal, e fomos lá fazer o ato. Daí a gente foi lá, fez todo lá o que tinha que ir. Chegamos lá na cama onde ele se matou e tudo, descemos lá no jardim, lá embaixo, e a gente começou a orar e tudo, e nós fizemos uma ceia. Aí eu e o apóstolo, a gente fez um buraco e tal, eu comecei a enterrar as coisas e orar e tal, e o apóstolo orava e eu fazia na prática, né? E aí era grama, assim, eu lembro que eu abri bem assim, um pedaço assim, fiz um buraco e não tinha nada assim, tava só terra. E tal, e aí a gente sentou embaixo de uma árvore, ela era enorme, devia ter uns, sei lá, uns 8, muito grande. Uma árvore centenária, né, aquelas árvores enormes, lá no parque. E aí, quando nós terminamos ali tudo que tinha que fazer, oramos e tal, quando eu fui ver, tinha uma pena. Uma pena caiu bem em cima do buraco ali. E daí, conforme eu fui fechando ali, várias penas começaram a surgir ali. Aí perguntei para a apóstola, para Cláudia. Falei, Cláudia, Deus te mostrou alguma coisa? Ela falou, você tinha um anjo aqui, que ele era da altura dessa árvore. E ele tinha uma espada com o cabo e essa parte era vermelha. E ele falou para mim, isso representa o sangue de Jesus. E na hora que você fechou, ele veio com a espada e cravou assim, dentro do buraco, e do buraco começou a verter sangue assim. E quando nós terminamos, o resto do suco que a gente fez a ceia, aí eu derramei ali dentro, mas a terra absorveu. Para você ouvir, o sangue escorria assim, ele falou, esse é o sangue de Jesus. E as vestes dele eram vários tecidos assim, era branco e azul. Você entendeu? Então, essa é uma dimensão, é um portal, é uma dimensão que a gente entra. Então, a gente entra nesse tipo de ato profético e a gente entra em outros também de guerra. Você entendeu? Então, para nós entrar nessas coisas assim, a gente tem que ter o conhecimento, né? O chamado e ter fé e obediência.
Obedecer aquilo que Deus manda fazer. Aí quando a Cláudia falou assim, ele disse que é no cabo, né? Era o sangue de Jesus, né, na hora, né, veio a conexão com o Senhor, que eu sujei ali o cabo e a coisa, tudo de vermelho. Falei, vou deixar assim, porque esse é o sangue de Jesus no cabo. Você entendeu? Então, eu já tive muitas experiências assim, né, com esse tipo de coisa. Então, Deus quer levantar profetas para se mover nisso. Porque olha tudo que está acontecendo. Vamos ficar só no nosso Brasil, né? Ou tudo que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, por exemplo. Onde que estão os profetas que vão guerrear, né? Sobre toda essa destruição. Ah, porque é Apocalipse, que é o fim dos tempos, é não sei o quê. Quer dizer, então que vamos deixar o inferno tomar conta de tudo? Né? E aí, para a gente entrar nessas intercessões, nessas orações, no nível de batalha, a gente vai ter que estar, né? Num nível maior de entendimento e de purificação. Entendeu? Sim. É isso. Tá, vamos ler essa última palavra, nem sei que horas são. 10 horas. Sério? A gente vai falar. 10 e 10. Já? Meu Deus do céu. Viu? É sempre assim, né? Agora é João, capítulo 12. Mesmo estando só em 3. Quem tem fome não tem hora. Né? Não, quando tá aí bastante, cada um fala um pouquinho, por isso que demora, né? Do 37 e 43. Capítulo, João 12. Profeta que fala pouco só se começar o nome com Márcia, né? Quem é Márcia? Não, a Cláudia, né? É Cláudia? É. É, Cláudia. Mas eu não sou de falar muito. Por isso que eu estou falando, profeta que fala pouco só se começar o nome com Cláudia. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Que nem o que eu contei agora. Tu acha que eu posso contar isso para sair contando isso? Aconteceu? Jamais. Não tem como contar. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão, eles não poderiam crer, porque, como disse Isaías no outro lugar, cegou os seus olhos e endureceu o coração, para que não vejam com os olhos e nem entenda com o coração, nem se convertam e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. A música que tu cantou. Entendeu? E é isso aí. Então, o profeta, na verdade, ele tem que ficar bem guardadinho, bem escondidinho. Não pode se misturar muito com muitas pessoas, com muitas situações, né? Porque aí vem o descrédito, por exemplo, se você começa a contar essas coisas para Deus e o mundo, você perde totalmente o crédito. Quer se mostrar, quer isso, quer aquele outro, e não contando também as guerras, né? Porque quando você se move em guerras espirituais, você, vamos dizer, você foi marcado, né? Por Deus, e você é conhecido do inimigo também. Principados e potestades. Isso, entendeu? Então é isso. Então é isso que Deus quer com a gente. Cada um dentro do seu dom. Que, por exemplo, se uma adoração que você for fazer é uma música que Deus te deu por um propósito. Então aquele propósito, por exemplo, tem muitas guerras que você vence só na adoração. Né?
Na verdade, as músicas que Deus falou que ia trazer, as músicas que nunca ninguém cantou, elas são todas de adoração a Deus. Não fala de nós, Sim, mas tudo direcionado a Deus. sim. Entendeu? Mas é legal a música. É legal. Pode ser que Deus vai dar outras músicas também, né? Uhum. Essas daí a gente tem, né? Deus nos deu. Nunca foi tornado público, né? Uhum. Mas, pelo mover do Espírito, eu sinto que Deus vai nos dar músicas novas. Eu também acho. Músicas novas, Uhum. atualizadas, né? Para o tempo de hoje. Né? Mas, Porque, por exemplo, o nosso... São coisas que não vão falar de nós, porque se o projeto em si é levar a presença de Deus. Então, com a adoração, com instrumentos, com coisas de mão, né? Aquelas chocalho, aquelas outras. A gente chama aquele redondinho assim? Tamborim? Não. Tudo com instrumentos de mão. Aquele que Miriam tocou, como é que era? tamborim. Tamborim? Uma música que Deus nos deu, que eu já percebi uma guerra espiritual contra essa música, uma situação, uma experiência que eu tive algum tempo atrás. Aí eu senti que essa música, essa em específico, Deus tem um propósito, porque o nível de guerra que eu enfrentei com ela é porque Deus tem um propósito. Essa está mais ligada ao que tu falou agora, né? Deixa eu lembrar. A música é bem simples, assim, ó. Preciso de você. Não, peraí. Preciso de você. É porque assim, ó, deixa eu explicar antes, né? Tem algumas pessoas que não concordam que a gente chamar Deus de você, né? Acha que isso é muita intimidade, muito, né? Que não pode chamar Deus de você. Por isso que eu enfrentei essa guerra aí. E tem outros cantores que gravaram músicas, né? Chamando Deus de você. Mas isso é outra história. Mas a letra é assim, ó. Preciso de você. Vem pra mim o nome da música. Quero só você, só você. Preciso de você, vem pra mim. Quero só você, só você. Te amo, te amo, te amo como eu te amo, meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus. Você me transformará e me renovará. Então vem porque eu te amo. Vem porque eu te amo. Vem pra mim. Pode cantar assim, ó. Não quero mudar a letra da tua música, mas pode cantar assim, ó. Preciso de ti, Senhor. Mas a letra foi você mesmo, né? E uma curiosidade é que quando a família real de Portugal veio morar no Brasil, né? Inclusive no Rio de Janeiro, a família de Dom Pedro, né?
era muito usado pela família real a expressão vais-me ser, né, em português, né, que foi atualizado para você, né. Então, essa expressão no original em português era uma expressão nobre, né. Chamar alguém de você era um costume da família real e era uma expressão nobre. Hoje, chamar alguém de você parece que não tem muito, né? Para Deus, isso chamar Deus de você parece que é uma coisa, até uma ofensa, né? Mas não, é um cumprimento da família real. Pode pesquisar depois no Google ali, né? Então, isso na verdade é uma quebra de paradigma, né? De Ana Paula fazer Valadão religiosidade. gravou a música Preciso de Ti, né? A música que estourou no Brasil, né? E Mas enfim. é bonita, as notas musicais são bem bonitas. Essa é uma delas também, mais uma das músicas. Essa música eu sei que Deus tem um propósito. Se você escolher alguma para tocar aqui na escola, você pode, por exemplo, fazer o que Deus mandar, Deus direcionar, né? Não, mandar, a gente imprime aqui, a gente tem, Sim. entendeu? Sim, Para entendi. daí o pessoal acompanhar. Sim. Não, a gente vai, a partir de hoje, vamos começar um propósito de oração, né? Por esse evento. Peço a oração de vocês também pelo Encontro das Águas, né? Sim. Eu vou começar um jejum de 40 dias, dia 5, né, pela escola, daí até vou colocar no grupo se alguém quiser fazer. Da forma como achar, né? 40 dias de oração. Eu e minha esposa, a gente entrou num propósito. A gente está fazendo um propósito de uma dieta, tipo dieta de Daniel, acompanhado, né? Intercalado com jejum de líquidos e alimentos selecionados. Né? Então, começamos faz uma semana Eu e acho uma pouquinho. benção isso. Isso é uma benção. Por direção de Deus, fazendo Deus que mandou pra processo gente. de desintoxicação, né? Então mudou toda a nossa alimentação e estamos no processo de desintoxicação. É isso aí. Glória a Deus. Purificação do corpo. Isso aí. Então tá. É isso. Vamos orar então para encerrar? Pode orar, professor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos, Pai, te dar graças, Senhor, por esse tempo. Te dar graças, ó Pai, pela irmã Rosita, Pai, ter aberto as portas dessa casa, Senhor, para que nós possamos aqui, ó Deus, te cultuar, te adorar, te buscar, Pai. Sim. Tua presença é sempre muito real nesse lugar, Pai. Nós te damos honra, louvor, Pai, por comunicar conosco, Pai, e por trazer segredos, ó Pai, repartir conosco entendimento de coisas, de assuntos, ó Pai, que vão nos levar a alcançar os propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. Sim, Damos a Ti a honra, glória e louvor. Te pedimos, continua conosco em todos os dias, em todos os momentos, por onde nós estivermos, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigada, Senhor. Amém. Amém. Obrigada, Pai.